Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa aula de expansão de projeto de vida e aí devido a esses dias bem conturbados que passamos, né? Foram dias bem difíceis, com esses furtos de cabo de energia em nossa escola, afetou muito a minha aula, não só a minha, mas também de outros professores, acho que de todos, né? Afetou a vida de todos, a organização, o planejamento, né, e as cobranças também que vinham para cima da gente, mas sim a energia e sim a internet complicou a nossa vida. Você vê como o ser humano se torna aí um ser que se torna dependente de algum tipo aí de mecanismo para que as coisas possam andar. Eu sempre falo que aí acabou a internet, não tem mais o que fazer. As pessoas hoje estão na dependência da internet. Vai no hospital, precisa de internet para poder dar entrada no sistema. Então, cada vez mais estamos dependentes dessa internet e a gente precisa aprender a se moldar da forma que era antes para poder voltar novamente à aula tradicional. Mas graças a Deus as coisas aí agora já estamos agora novamente iniciando a aula, agora no horário que havíamos combinado antes, porque eu estava passando no horário fora do combinado devido à internet na escola e eu só poderia utilizar a minha internet em casa, porque a minha de dados estava bem devagar e consumindo também, né? Então não tinha como eu transmitir a aula em nosso horário combinado. Mas agora, graças a Deus, as coisas voltaram ao normal e agora vamos que vamos para nossas aulas, tá certo? Hoje eu irei falar com vocês sobre competências socioemocionais, mas ela tem a ver com um tema bem interessante. Deixa eu pegar aqui no meu computador que fica mais fácil. E aí a gente vai trabalhar sobre isso hoje. Meu percurso, conquistas e novos desafios, que tem a ver com as competências socioemocionais, tá certo? Então eu vou passando as imagens no slide, vocês vão me acompanhando pelo slide, eu vou lendo aqui e vou explicando para vocês. Em alguns momentos eu volto a câmera aqui para mim, certo? Vamos lá então. Competências socioemocionais. As competências socioemocionais são necessárias para compreendermos nossas próprias emoções. Essas competências são utilizadas cotidianamente e integram um processo individual de cada pessoa para que aprenda a se conhecer, conviver, trabalhar e ser. São habilidades que você pode não ter hoje, mas pode aprender a ter, praticar e ensinar outras pessoas. Lembra que eu sempre comentei isso com vocês, que as competências socioemocionais têm a ver com aquilo que nós somos, né? Com as experiências que vocês têm levado durante aí a sua trajetória de vida, o que você tem desenvolvido em questão de persistência, em questão de foco, de determinação, de percas, de ganhos. Então, todas essas competências que vocês vêm vivenciando é o que ajuda a formar vocês hoje, né? E se você não tem algumas dessas competências, você ainda não soube desenvolvê-las, fica tranquilo, porque a vida é a melhor escola que tem. Então, nessa escola da vida, nós vamos aprender a desenvolver essas competências, às vezes de uma forma mais bacana, mais interessante, outras vezes pode ser de uma forma mais difícil, mais triste, mais complicado, ou às vezes até de uma forma mais devastadora, né? Se tratando aí da morte, né? A morte é uma coisa muito difícil de lidar, mas através desse momento que vocês estão passando, né, de uma perca de alguém muito importante na vida, você aprende a desenvolver uma certa maturidade, você aprende a desenvolver um certo foco, uma independência, certo? Então é muito importante a gente aprender essas competências socioemocionais, principalmente vocês que já estão na fase aí de transição, de mudança, saindo do ensino médio e já indo para uma vida depois aí para conquistar uma faculdade, para conquistar um emprego, para começar a conquistar as coisas que vocês sonham, certo? Vamos voltar aqui para o slide. Então vem
aqui sobre as competências socioemocionais. Quais são algumas, né? São várias competências, mas aqui são uma das principais que eu posso dizer para vocês, que é a autoconfiança, tolerância ao estresse, organização, foco, iniciativa, assertividade, entusiasmo, determinação, autoconhecimento, confiança, responsabilidade, respeito, curiosidade, tolerância à frustração, empatia, felicidade, autoestima, ética, paciência, autonomia e criatividade. Então essas são algumas das competências que vão ajudar vocês a aprenderem, ou às vezes vocês já têm algumas dessas competências que vão ajudar a vocês a trilharem o caminho de vocês e aprenderem a terem mais responsabilidade, a terem mais entusiasmo, assertividade. Então é algo que vocês precisam adquirir, certo? Não adianta vocês depositarem essas responsabilidades nos pais ou em outras pessoas, sendo que quem tem que criar isso, quem tem que aprender, quem precisa desenvolver são vocês, certo? Então por isso que nós estamos nessa aula, né? Não só eu nessa aula de projeto de vida, mas todos os professores que dão aula para vocês, eles procuram desenvolver com vocês essas habilidades, porque são as cobranças que nós estamos sofrendo em cima da diretoria de ensino, da gestão da nossa escola. Então é uma cobrança para que venha a ser desenvolvida em vocês essas competências, certo? Vamos então agora mudar a nossa tela. Quem eu sou hoje? Olha a primeira pergunta aí para vocês. Quem eu sou hoje? Quem sou hoje é resultado de todas as experiências, conquistas, derrotas que já passei. E aí, pessoal, quem que você é hoje? Você hoje é um reflexo das experiências que você sofreu no passado, das suas conquistas, das suas derrotas. Quem é você hoje? Você já parou para se analisar? Já parou para fazer essa autoanálise, para você procurar se auto-entender quem é você? Porque é muito importante você se conhecer. É muito importante você saber o que você quer, aonde você quer chegar, como você vai chegar. Então é a pergunta aí que eu falo que é uma pergunta-chave. Primeiro, quem é você? Então pense aí, dá uma analisada, dá uma pensada aí para vocês procurarem aí responder para vocês mesmos. Não precisa responder para mim, mas respondam principalmente para vocês. Olha a outra pergunta aí na tela. Independentemente da situação, tudo nessa vida passa. Não é bem a pergunta, é um anexo aí para vocês. Aí vem a pergunta, agora sim vem a pergunta. Quais competências socioemocionais me ajudam a responder essa questão? É difícil, né? Qual competência socioemocional me ajuda a responder essa questão? Ou seja, quem eu sou hoje? Olha, eu posso dizer que eu vou falar de mim, é muito importante a gente falar de nós, né? Então, eu vou dizer de mim. Eu hoje aprendi muita coisa mesmo. Eu trilhei outros caminhos, como vocês já sabem, que eu sou músico, mas deixei a carreira musical para seguir a carreira da educação, que era algo que eu sempre tive em mente, sempre quis, mas que abri mão para poder ser músico. Mas hoje eu aprendi muito, né, sobre a competência do autoestima, da autoconfiança, do foco, da determinação. Eu mudei muito, porque antes eu tinha muito receio de algumas coisas. Eu tinha aquela coisa assim, será que vai dar certo? Mas se eu tentar e der errado, o que eu posso fazer? Ah, não vou tentar não. Mas de repente vai dar certo e eu não estou tentando. Então eu tinha muita dúvida em questão do que eu fosse, porque chegou um momento que eu estava me cobrando de uma forma que eu preciso fazer as coisas para dar certo. Eu não posso fazer as coisas pensando no erro. Mas eu já tinha passado por tantas frustrações que isso me trouxe certas dúvidas de como eu iria trabalhar, como é que eu iria resolver,
como é que eu iria acreditar se iria dar certo ou não. Então eu ficava assim, e agora? O que eu faço? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Fui. Deu errado. Vamos de novo. Vamos pensar outra história. Outro caminho. Então eu ficava assim, dessa forma. Então eu hoje aprendi a desenvolver muitas competências, muitas mesmo. Principalmente a questão de foco. E antes eu tinha esse problema porque por essa dúvida que eu tinha de será que vai, será que não vai, eu não conseguia focar naquela situação. Eu ficava meio assim na dúvida. Então eu não conseguia focar, entrar de cabeça, fazer com que as coisas realmente dessem certo. Eu ia com a insegurança e já pensando numa estratégia se não dá certo. Em parte, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, tá, um aspas. Em parte é bom a gente aprender a lidar com isso e aprender a utilizar essas dúvidas como se fosse um mecanismo de freio. Por que de freio? Porque se você às vezes vai com muita sede ao pote, como a gente sempre diz aí nos ditos populares, pode ser que você sofra decepção. Se você for com aquela vontade demais, com aquela sede demais, e às vezes você se frustra. E se você for com o pé no freio, como a gente sempre fala, vai devagar, não vai com muita sede, não acelera muito, vai devagar. Se a gente fica nessa fase de não acelera muito, vai devagar, significa o quê? Olhe com mais atenção, fique atento, olhe o foco, é isso mesmo. Veja os detalhes. Gente, eu sou muito assim de pensar nos detalhes. Então isso me prendia demais. Vamos continuar, porque se deixar aqui eu vou ficar só nisso. Então, as competências socioemocionais que me ajudam a responder a essa questão, já falei para vocês. Vamos para a próxima. Aí nós vemos aqui. Quais caminhos me trouxeram aqui? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Quais caminhos me trouxeram aqui? Quais caminhos trouxeram vocês até essa situação de hoje? Vamos aqui então para algumas perguntas. Quais experiências, boas ou ruins, aconteceram nesse último ano em sua vida? Eita! Se eu parar para dizer, é bastante experiências, tanto boas quanto ruins. E como eu falei para vocês, foi um aprendizado e tanto em minha vida. Outra pergunta aqui. Quais caminhos você trilhou para chegar aqui? Do que abriu mão? Quais opções fez? Faria essas mesmas escolhas novamente? Vamos lá. Nós temos aqui 4 perguntas numa só. Vamos então para a primeira. Quais caminhos você trilhou para chegar aqui? E aí? Qual caminho que você trilhou para chegar até aqui? Você tem que fazer essa análise. Próxima pergunta. Do que abriu mão? Essa é a pergunta mais assim que eu posso dizer forte, uma pergunta forte, que traz pra gente aí uma reflexão muito importante. Do que você abriu mão para você chegar até aqui? Eu abri mão da área musical. Ah, professor, mas você falou que já estava um momento que não estava dando mais certo. Não estava dando certo. A questão é que, assim como a música e outras profissões, elas sofrem essas mudanças. E agora nós chegamos à mudança da era digital. Inclusive nas nossas aulas, né? Nas nossas não. As aulas em geral hoje nós temos aí em plataformas digitais, como a nossa, como também em faculdades. Eu faço curso à distância, faço faculdade à distância. Então, hoje mudou, né? Houve essa mudança. Então, eu abri mão da música justamente porque eu quis trilhar esse caminho que eu sempre quis, que eu sempre sonhei. Eu acreditei que agora chegou o momento de eu trilhar o caminho, de eu seguir esse caminho. Vamos para outra pergunta. Quais opções fez? Quais foram as opções que você fez assim de você acabou chegando até aqui? Eu tive várias opções de caminhos a trilhar, e como eu já falei para vocês, mas sempre em minha mente, no coração principalmente, eu sempre falei muito sobre a educação. Ainda eu estou para fazer, vou contar aqui algo para vocês, estou para fazer uma prova de proficiência de língua estrangeira, que é o espanhol. O que é essa prova? É um diploma, né, que se eu passar, vou fazer um exame, que são 4 etapas: prova auditiva, prova oral, que é você conversar, prova escrita, e a outra é prova... São 4 níveis, eu esqueci essa última. E aí, se eu passar nessa prova, eu ganho um certificado da Espanha, né? Dizendo que eu sou apto, que eu tenho a proficiência no idioma num nível avançado
E esse diploma vai agregar muito naquilo que eu quero ser realmente professor de língua espanhola. Quero focar nisso, eu quero trabalhar nisso. Então esse diploma vai me ajudar muito. E o caminho agora que eu estou trilhando seria para isso. Seguir esse caminho, fazer essa prova, para que eu consiga esse certificado. Se Deus quiser, eu vou conseguir. A prova vai ser agora em novembro, em São Paulo. Eu estou assim, ansioso, mas também estudando bastante. Inclusive, tá aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Estava aqui dando uma folheada também, enquanto estava aqui preparando a aula de vocês. Então vamos voltar então. Outra pergunta, faria essa mesma escolha novamente? Essas mesmas escolhas novamente? O que você faria? Você tomaria essa atitude? A gente costuma dizer que se eu tivesse uma outra oportunidade, eu faria as coisas diferente. Ou, dependendo da situação, foi uma situação tão boa que se aparecesse de novo para você, você tomaria a mesma iniciativa, né? A mesma escolha. Olha, eu até poderia dizer que eu tomaria sim a mesma escolha, voltado para a música, porque foi assim, uma experiência muito bacana, foi uma experiência assim, que agregou muito conhecimento para mim. Me trouxe, né, uma elevação num patamar na área musical muito grande. Imagina você hoje ter amizade com tantas pessoas do meio gospel que são conhecidas, de muitas pessoas, trabalhar com eles, trabalhar em estúdios musicais, trabalhar com os melhores produtores de música gospel. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Então, assim, eu queria ter feito de uma forma diferente, né? Eu queria ter feito algo bem diferente para que essa oportunidade que eu tive pudesse assim, continuar também consolidando com a educação. Porque eu gosto de trabalhar com música e gosto de ensinar. Então, é uma coisa que eu sempre sonhei e eu faria diferente. Mas, de um outro lado, eu teria continuado o meu curso para ser professor. Na época eu teria me formado há 18 anos, gente. Então, eu teria 18 anos de profissão se eu tivesse terminado o meu curso naquele período. Mas não, decidi largar, porque eu era daquele negócio. Ou eu foco numa coisa ou foco no outro. Agora não, consigo focar em mais coisas. Aprendi essa competência de somar as coisas, de poder pegar as coisas e continuar. Então isso é muito importante. Pessoal, vamos lá. Próxima pergunta. Quem eu pretendo ser? Quem eu pretendo ser? Como você se vê no futuro? Olha outra pergunta. O que anda fazendo para que você atinja seus objetivos? Isso eu sempre falo com os alunos, né? Toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu sempre converso isso com os alunos. O que você pretende ser? Alguns alunos me surpreenderam, né? Assim, com respostas assim maravilhosas. Como, por exemplo, teve pessoas que eu pedi um trabalho e eles me responderam que alguns querem ser professor. Eu falei, poxa, numa geração que infelizmente não valoriza tanto o professor, mas ainda tem gente que quer ser professor. E uma dessas pessoas que respondeu que quer ser professor, me respondeu, falou que quer ser professor de educação inclusiva, ou seja, trabalhar com crianças especiais. Eu falei, poxa, que legal, né? Nos dias de hoje que é tão difícil, né? Ser professor, né? Ser professor. Hoje é muito difícil você ser professor. Hoje é mais fácil você estar professor. Mas eu fiquei assim maravilhado com todas as respostas. Mas, como eu falei para vocês, tem aqueles outros, né? Que realmente responderam, eu não sei o que eu vou ser. Não tenho nada em mente. Já tentei algumas coisas e eu não sei o que eu vou ser. E vai levando a vida da forma que ele acha que é. E isso me deixa muito preocupado, porque vocês estão no período de escolha. E essas escolhas hoje é o que vai traçar o futuro de vocês. É o que vai direcionar vocês. Então, se vocês não estarem alinhados naquilo que vocês querem, vocês vão sofrer com essa situação, infelizmente. E eu espero que, se vocês ainda não tiverem nada em mente, que vocês possam, até o final dessa aula, ou até o final do bimestre, ou até o final do ano, que vocês já tenham algo em mente do que querem ser, e assim começar o novo ano de 2024 aí, focado, determinado, e aí com essa fome de querer ser e ter algo nessa vida.
tá certo? Eu vou fazer a última perguntinha aqui, porque a nossa aula aqui, ela está programada aí para umas 3 aulas. Então vamos para a última pergunta. Quais competências você acha que são essenciais para ser quem você sonha? Uma pergunta muito interessante. Para você se tornar algo que você quer, você tem que focar, determinar e abrir mão de algumas coisas. Mas como assim, professor, abrir mão? Dependendo da profissão que vocês querem seguir, que vocês sonham em ser, vamos colocar aqui uma profissão de um período aí que é um pouco longo. Advogado e médico. Se vocês sonham alguma dessas profissões, vocês sabem que o período de curso é longo, é extenso. Se não me engano, advogado acho que é 6 anos e médico seria 8 anos. Desculpa, alguma coisa assim. Então imagine o tempo que vocês vão ter que gastar estudando, se preparando, atualizando, porque sempre está mudando alguma coisa. Ser professor, ser médico, ser advogado, são profissões que vocês nunca vão parar de estudar. Nunca, gente. Vocês vão ter que sempre atualizar, procurar informações. As coisas estão mudando. Todo ano muda alguma coisa. Às vezes, dentro de um período aí de um ano, muda 2 vezes uma situação. Então, são profissões que vocês sabem que vão ter um período aí maior de aprendizado para que vocês possam aí estudar. Além de tudo, como eu falei, abrir mão do quê? De, às vezes, passear muito no shopping, de gastar dinheiro no cinema, de gastar dinheiro com outras coisas, de ir em festas, em baladas. Não vou dizer que vocês não podem ir, mas se vocês têm esse foco, se vocês têm essa determinação de querer ser alguma dessas profissões que exige esse tempo e essas renúncias, vocês sabem que vocês não vão poder ficar fazendo isso direto. Uma vez ou outra, legal, é bom porque distrai a mente, descansa, e o corpo precisa desse repouso, desse descanso. Mas o que eu vejo é que praticamente a pessoa sai 4 vezes por semana, gasta dinheiro com coisas. Dependendo dos livros que vocês forem comprar para essa profissão que vocês estão estudando, são livros caríssimos. Hoje, graças a Deus, nós temos aí essas lojas de livros usados que vocês encontram às vezes num preço muito em conta na internet, né? Ou mesmo você consegue achar em PDF para vocês imprimir e baixar. Eu mesmo, esse livro aqui que eu falei para vocês que eu estava estudando, eu baixei, ó. Baixei, colorido, imprimi e eu tô aqui estudando. Por quê? Esse livro na internet, nas lojas que só vendem nessas lojas, né, de livraria, R$200, pessoal. É dinheiro para comprar um livro só para estudar para uma prova. Então o que eu preferi? Procurei na internet, vasculhei a internet, achei o que eu precisava, imprimi, encardenei, tá bonitinho e vai ficar guardado comigo. Então a gente precisa, nada, que nem para imprimir eu gastei aqui 70 folhas, que são 176 folhas, 176 páginas, desculpa, 176 páginas que eu transformei em folhas, ou seja, eu fiz frente e verso. Então, dividido por 2, então você vai dar em torno aí de umas 65 folhas, alguma coisa, 67 folhas. Então você vê, gastando folha, gastando impressão, já é um custo, né? Então, se eu preciso, né? E além para fazer essa prova eu tive que pagar R$420. Então você vê, tudo é gasto. Então eu abri mão de algumas coisas para poder me dedicar para essa prova. E assim é a vida de vocês na profissão que vocês querem. Tem que abrir mão, vocês têm que se alinhar a isso. Então, você tem essas competências que você precisa saber, né? Para qual que dessas competências você precisa, que são essenciais para que você se torne aquilo que vocês queiram ser, tá certo? Então vou encerrar nossa aula por aqui, porque já vi que deu 24 minutos, passou rápido. Então eu vou encerrar nossa aula por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade sobre isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida que tiverem, podem me chamar no chat, pode me chamar no grupo do WhatsApp ou pode me chamar em particular, que eu estarei à disposição em atendê-los, tá certo? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.